Graça e paz. Bom dia, minha irmã e meu irmão. Você está bem? Tudo bem com você, né? Nessa manhã, todo mundo muito descansado, todo mundo animado. Acordaram assim para cima? Amém. Bom, eu quero agradecer, né, o privilégio de estar aqui, falando para tanta pena grande. Estou me sentindo um pintinho despelado, sabe aquele assim? Que privilégio, agradecer as minhas companheiras do caminho, que me deram essa oportunidade, me indicaram. Era para alguém estar aqui comigo, mas finou. Vem com aqueles paporeis, Deus está falando muito com você, você está com isso tudo na cabeça. Eu falei, amém, irmã. Falou que orou e Deus falou, o que você vai falar? Fui para o meu quarto falar, Deus, o senhor falou mesmo? Não que a gente duvida, porque a irmã é evangélica, né? E a gente é evangélico, mas eu falei, Deus, tá certo. Muito bem. Eu vou falar da igreja e suas ferramentas. Você crê que você está aqui dentro? Na caixa de ferramentas de Deus, irmão? Você crê? Amém. Nós vamos falar sobre isso hoje. E aí eu queria começar com aquela palavra, porque a gente, como líderes, temos que saber a tamanha responsabilidade que está sobre nós, quando a gente está aqui atrás desse lugar, amém? E fala assim, 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Meu irmão. Toma cuidado com o que você está fazendo na sua vida. É muito sério isso aqui. A gente tem que sentir como líder a nossa responsabilidade quando a gente abre essa Bíblia e a gente reparte o nosso coração. Se realmente a gente está vivendo aquilo que a gente tem ministrado. Amém? E aí eu começo com essa palavra. Uma palavra que traz sobre nós responsabilidade daquilo que Deus tem para a nossa vida e nos usa como suas ferramentas. Amém? Mas também falar desse tema é falar de privilégio. É falar de privilégio, né? É falar de um privilégio, de uma alegria tamanha de poder fazer parte dessa caixa de ferramenta de Deus, amém? E a gente poder fazer parte dessa grandiosa obra de Deus. Grandiosa obra de Deus. E aí a gente tem mesmo que olhar para o nosso passado e para o nosso retrovisor nessa hora e saber, lá em Efésios 2, eu vou percorrer Efésios 2, 3, vou indo aí, não precisa se abrir, eu vou estar citando e percorrendo. Aí o que Paulo fala à igreja de Efésios ali, e ele fala que antes, estando nós mortos, nossos pecados, andando segundo o que a gente andava, gente? O curso desse mundo. Segundo o príncipe desse mundo, ele que nos conduzia e os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Nós éramos à mercê de nós mesmos, dirigidos pelo príncipe desse mundo. Mas, né, Deus na sua infinita misericórdia olhou para nós e nós ainda, porque a palavra de Deus fala que fazendo a vontade dos nossos pensamentos, que a gente era de natureza filhos da ira. Pensa só, você era filho do ódio, da maldade. A gente é à mercê disso, a gente é ruim, por natureza, a gente nasce ruim. Ninguém ensina uma criança a mentir, é verdade? Se você, criança, 2 aninhos, não sabe nem conversar, esconde bala atrás dela. Você olha para ela, ela só faz assim, você fala, você fez. Igual cachorro, né? Cachorro também olha assim. A gente está recebendo alguns vídeos aí engraçados. Mas é isso, por natureza somos ruins. Mas Deus, lá em Efésios 2,4, fala que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, Ele vem e nos vivifica, juntamente com Cristo pela graça, e nós somos salvos. E Deus olha para a nossa vida e sabe o que Ele faz? Ele nos transporta das trevas, de um lugar de escuridão, e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Né? E antes, sem Cristo, separados, totalmente sem esperança. Gente, não há esperança fora de Cristo, não há esperança. Mas agora com Cristo, vós que estáveis longe, olha aqui, já pelo sangue, chegaste perto. Você conhece o Senhor face a face nessa hora. Sabe, o momento de conversão na nossa vida é tão lindo, porque é como se a gente estivesse indo por um caminho e de repente o Senhor vem e nos converge.
E Ele muda a nossa história e Ele nos chama pelo nome nessa hora. E Ele fala: vem cá, Sara, vem cá, Fabiana, vem cá, Noemi. E aí, sabe o que Ele faz? Ele nos faz também uma comunidade família. Ele derruba o muro da inimizade. E através da cruz, agora todos nós temos acesso ao Pai em um só Espírito. Somos família. E aí Ele escreve o nosso nome e Ele vira uma página do seu livro da vida, branca, e fala: Kellen, minha amada Kellen. E Ele começa a escrever. E aí, porque não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos da família de Deus, há um selo sobre nós. O Senhor vem, pá, e nos carimba e fala: esse é meu. Sabe para quê? Para que principados e potestades te reconheçam. E fala: vai ali a criação de Deus. Glória a Deus. Vai ali os santos. E o diabo nos reconhece. Ele não nos conhece, mas ele nos reconhece como co-cidadão dos santos. E há uma missão, e Deus me chama, e Ele vira essa página e Ele começa a escrever a história da minha vida e o meu propósito. Aleluia. E aí as coisas velhas se passaram e que tudo se faz novo, e a gente começa a percorrer um caminho agora excelente no Senhor, porque a obra é dele, não nossa. Porque se fosse em nós, a nossa natureza ainda geme. Por isso que Paulo falava: eu faço o que eu não quero, e o que eu não quero eu faço. E a gente vai andar dia a dia lutando contra nós mesmos. E é interessante que Paulo, quando escreve essa carta a Efésios, ele está no fim da sua grande viagem de vida, sentado numa prisão, numa cela, no chão. E ele começa a descrever essas palavras e tudo aquilo, né? Paulo, nessa hora, ele é uma coisa interessante. E eu queria nos trazer para essa viagem agora, de olhar no nosso velocímetro e na nossa quilometragem andada. É importante isso. E ver, por exemplo, eu tenho 22 anos que eu encontrei o Senhor Jesus. 22 anos. 23, nós estamos casados. Foi um ano, no ano, 23. Vamos aumentar, né, para ficar mais chique. Queria falar que era mais, né, mas eu vou ficar velha. Não, é 22 anos. E aí, Paulo olha ali e ele começa a refletir sobre toda a história dele. Tudo que ele viveu naquele momento. E ele começa a escrever uma carta, até de amor, porque ele fala: e agora, como é que esse povo vai ficar? Porque Paulo sabia que era o fim. Ele já estava a caminho da morte. E ele falava: e como é que vai ficar todas as igrejas? Sabe aquela coração de pai? Como é que esse povo vai lidar com a pressão? Como é que esse povo vai andar em retidão, em amor, em cumplicidade? E ele começa a escrever essa carta. E eu queria mesmo refletir sobre isso. Nós somos as ferramentas de Deus e Ele nos usa para cumprir seus planos. Amém? Você crê que mesmo diante de suas limitações, complexidade, Deus poderá usar a sua vida? Você crê, irmão? Assim, porque a gente tem limitação. A gente tem algumas limitações na nossa vida e muitas, graças a Deus. E o Senhor nos usa de qualquer forma. Quando a gente está disposto, quando o nosso coração está aberto, né? A gente diminui e o Senhor cresce. A gente para estar aqui, a gente tem que diminuir, amém? Porque aí o Senhor cresce sobre nós. Amém? E Ele capacita os chamados e fortalece os escolhidos, porque a obra é dEle, e Ele não falhará. A igreja do Senhor Jesus vai bem, muito obrigado. Nós temos que entender isso. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. E aí, a caixa da ferramenta de Deus está aqui. É meio infantil e eu queria só simbolizar para que a gente entenda mesmo. Então nós temos aqui na caixa de ferramenta de Deus. Eu queria vir de macacão de mecânico, mas não encontrei. E aí a gente olha para essa caixa de ferramenta de Deus e Deus vai levantando, né? A Kellen, não é verdade? Pressão. Pessoal do Vigilato, sou ou não sou um martelo? Pressão pura. E aí a gente vai, e ó, chave de fenda, é 1 metro, cada qual, nosso óculos está bem, vou tirar porque está bem arranhado. O povo trabalha dessa caixa, é do meu marido.
Trabalhador, homem justo, correto. E aí, essa caixa tem aí cada um na sua função. E o Senhor deu dons aos homens. Deus nos dá dons. Que são o quê? As capacidades, né? Aquilo que o Senhor nos levanta para o bom funcionamento do corpo que é dele. E cada qual na sua função. Então, é muito simples entender isso. Eu tenho um propósito de pregar um quadro na parede. Certo? Eu tenho essa missão na minha mão. Kelly, você ganhou um quadro, você vai lá. Sou péssima para isso, porque eu não sei, não vou medir. Eu faço assim. Paulo Júnior é muito bom, fica 3 dias para pregar um quadro na parede. Mas, e a Alana suando e Deus ministrando. Conheço ele. E aí, mas sou eu que vou pregar, então é rápido o negócio, porque a artista olha e fala, chega pra cá, abaixa um pouquinho. Ótimo, na hora que você vê o quadro tá assim. Aí você fala, não, até que eu gostei dele torto. Isso é a cabeça do artista. Mas aí eu vou pregar, e aí eu vou lá, pego um prego, vou lá na parede e faço o que, gente? Pego a chave de fenda e vou lá. Vou lá? Não, né, gente? Lógico, agora que tem gente, some o martelo e vai, não é mais difícil? Vira assim, eu já fiz isso. Tá, estraga a ferramenta do marido. Quem fez isso? Não vi, nem mexo nessa caixa. Mas aí, eu vou lá e pego o quê, gente? Deus vai lá e pega o quê? O martelo, pega a Kellen lá e vai. Num só, tem gente que é bom, né? E vai, pá! De uma vez só, eu vou errar, lógico. Vou ficar lá. Mas, Deus vai lá e usa a nossa vida, na nossa função. E segundo o pastor Ogalvrão ontem à noite, nós só somos plenos e felizes quando a gente consegue desempenhar aquilo que Deus nos chamou. Por isso que a gente, como líder, temos que ter cuidado, que a gente levanta muita chave de fenda para martelar prego às vezes. E a gente quer que esse povo martela, certo? Preciso? Não, mas Deus, Ele é benção, porque Ele sabe exatamente o que você é, a roupa que você veste, né? Ele sabe que você é uma fita médica, que você é um cara, né? É de medir, né? E é preciso. A Dani é precisa, o Senhor sabe, ela vai lá e exatamente, e ela vai desempenhar essa função. E o Senhor faz assim com as nossas vidas, Ele dá dons que são recursos, habilidades, competências, que Deus concede ao povo para a sua obra. Então, tudo aquilo que você tem. Cada um, você não me imagina fazendo o quê? Vamos lá, o que vocês não me imaginam fazer? Cantar não, gente. Não, cantar quem falou foi as invejosas. Porque eu vou lançar um CD agora, final de 2016. Tô surgindo. Vocês vão ver. Aliás, eu e a Paula, depois de Dallas, da conferência, cadê a Paulinha? A gente falou assim, Kelly, será que a gente não pode cantar com os microfones ligados da igreja? Falei, amiga, vamos lançar esse negócio, ó, da terra? E a gente fica lá no palco. Tudo no mudo. Ia ser ótimo, não ia? Vamos pensar nisso. Bom, onde eu estava? Tá, e aí? Quais são suas habilidades? Então, a minha é cantar, a minha é... Eu tenho um monte de coisa, é dançar. Danço desde os 6 anos de idade, pensa. Há um dom que Deus derramou sobre a minha vida, amém? Amém, de uma garotinha tímida, bem introvertida, virei isso, que imagina? A dança, o poder da dança. Amém? E aí Deus vai capacitando e vai instruindo cada um nas suas habilidades e derramando. E o Senhor fala, agora é você, os profetas, aqueles que ensinam, os mestres, os evangelistas, eu os envio. E assim a palavra de Deus fala. E Ele levanta, né, cada um na sua função. E aí, você cozinha bem? Você gosta de receber gente? Você gosta de ajudar o necessitado, cantar, dançar, ensinar? E graças a Deus, Deus é craque, porque Ele une os casais à medida também. Ele entende. Imagina, me coloca com o Gilberto e me coloca com o Gálvaro. Porque se me colocasse com o Gálvaro, a Fabiana com o Gilberto, imagina a igreja. Eu estaria descendo de helicóptero o Gálvaro todo domingo. Graça e paz, igreja! E sumia, e descia. E a Fabiana e o Gilberto estaria na porta da igreja, certamente numa fila, entregando cesta básica. Cesta básica. Aleluia! Deus é craque! Deus é craque! Deus é craque! Porque o Gilberto fica o tempo todo para mim bem. Vamos para a África. Eu falo, África? Vamos para Dallas? Vamos para a Flórida? Vamos lá ver o que aquele povo está fazendo?
Amém. Eu tô brincando, vocês não levam tão a sério, porque eu também estendo a minha mão ao necessitado. Lógico, o Galvo também. O Galvo é bonzinho. Aliás, o Galvo tá ficando tão bonzinho, tão quebrantado, vocês não acham? Graça. Amor, cadê ele? Nem veio pra me ver, né? Tá dormindo. Tá vendo? Não tá? E aí, eu queria voltar e viajar nessa história nossa, como Paulo. Eu queria, não, olha gente, eu não estou morrendo, tá? Porque ontem eu falando isso, falei assim, será que eu estou morrendo? E estou deixando essa mensagem? Porque nós vamos agora assentar nessa cela de prisão como Paulo e olhar a nossa história. E aí eu queria que a Carol colocasse a nossa primeira foto. Onde tudo começou? Onde que Deus olhou para nós? Olha lá. Vocês lembram da banda, a banda, né? O conjunto, os dinossauros? Para muitos isso é novo, eu estou tampando. Eu vou estar falando alguns que eu reconheci. Pastor Helder, nosso amado e saudoso Pastor Helder. Eu acho que esse é o Marcos, ou não? Paulão? Paulão, seu irmão? Poxa vida, né? O tempo melhora algumas pessoas. Né? Nada contra. Ali o Machadinho no meio. Olha só o Machadinho, gente. Foi daí que eu olhei. E 10 anos mais tarde, certamente disse, vim com o shortinho também pro Sol da Terra. Foi aí, eu sabia que eu tinha visto esse short. Aí logo aqui à direita o nosso papi, Pastor Paulo Júnior. Para quem não conhece, levanta sua mãozinha. Pastor Paulo Júnior. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui eu não sei. Ricardo, esse é o Rubinho. Pensa só, gente, é isso aí. O que o tempo faz nas nossas vidas? É uma bênção, viu? Uma bênção de Deus. E aí a gente olha para esses homens. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Paulo Júnior. Cheio de debilidades, né? Dá uma olhada na tenda, no palco. Pensa. Compara esse palco aqui que nós estamos hoje. Dá uma olhada nesse esquema. Olha só, parece que jogaram uma lona assim, né? Só. Se ventasse. E Deus levantou esse povo assim. E aí, Deus começou uma história. E esses 12, eram 12, né? 10, eram 10. Eram 10, e eles não sabiam, e Deus não deu uma bola de cristal para eles entenderem que ali Deus, né, pegou essa caixa de ferramenta, o martelo, o prego, sei lá, e foi colocando, e eles não podiam visualizar o que Deus faria no futuro, amém? Simplesmente a gente vem, porque se Deus nos desse essa capacidade, talvez a gente ia ainda argumentar com Deus, é muito pouco o senhor vai fazer, vou não. Nossa, essa peleja toda para chegar só nisso que o Senhor quer nos colocar? Graças a Deus. Porque, olha, eu quero que esses homens, se tem alguns aqui dentro, eu vejo Paulo Júnior, cadê o Cezinha? Alguns estão por aqui. Eu queria que vocês se sentissem orgulho dessa história. Amém? E ver onde vocês chegaram. Que toda lágrima derramada valeu a pena. Amém? E aí, olha, aí a gente vai olhando o que Deus fez. Joga outra foto, Carol. Olha aí a carreta, Deus nos deu uma carreta. Aquele palquinho, né? Deus nos deu uma carreta. Falou, não, esse povo, agora essa geração, eu vou dar essa carreta. Isso aí é o grupo de dança, companhia de dança e teatro Vida Viva. Tá aí a gente, quantas viagens, quantas coisas, né? Quantas coisas Deus fez numa carreta. Às vezes a gente ia para as feiras. E se vocês notarem, eu acho que cortou essa foto, não sei se é a próxima, que a carreta tá, eu falei para o Juri lá em cima ontem, uai, essa carreta tá no Tio Patinhas. No posto Tio Patinhas? Tava. E às vezes ela ficava torta. Os meninos eram sacana. Marcos, Ogalvo, o pessoal chegava com a carreta e punha declinada. E aí o grupo de dança ia dançar e a gente ficava. E a gente falava, gente, a carreta ficou torta. Mas vocês são bons para isso. E a gente dançava nessa carreta torta, feliz. Tá vendo? Fuja das drogas, esse projeto incrível. E aí as bandas foram... Olha só, olha hoje na Centro-Oeste, olha que lindo. Olha o Juninho aqui, né? Pessoal fraquinho, né? Que canta aqui. E Deus vai construindo essa história lá. Poço Ipiranga ali do Tipatinhas. Onde a carreta estava, gente? Aí, ó. E aí vai a outra foto.
né? E aí Deus levanta, segundo o chamado de cada um. E aí eu, como bailarina, falei, eu quero dançar, Paulinha, Roberta. E aí a gente começou a fazer trabalhos que movimentavam a comunidade de Uberlândia. E aí nós fizemos vários espetáculos despertares, né? 1996, Tempo de Vida ou Morte. 98, Tempo de Reconciliação. A história do filho pródigo. Em 2003, José do Egito. Em 2006, Todo Olho Verá. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos, acho que foi 4 sessões no Castelli, 5.000 pessoas, eram fila. A cidade, eu não sei se alguém lembra, só falava desse espetáculo. E Deus começou a nos enviar para sermos influência a um povo. Segundo aquilo que Ele nos chamou. E aí a gente fala hoje de culto criativo, e que as igrejas estão fazendo. Ai, porque agora, olha aí. Olha onde isso tudo começou. Onde isso tudo começou? Glória a Deus. Vai lá, passa a outra. E aí, vários trabalhos, né? Trabalhos com a comunidade. A gente tem as ruas de lazer. Quantas vezes, né, trabalhamos nas ruas de lazer, nas escolas. Éramos enviados toda semana. A Centro-Oeste ainda continua com MT 513, esse trabalho maravilhoso de escola, o trabalho que o Léo levou muitos anos, o trabalho na prisão, os nossos acampamentos de verão, amém? Nós tínhamos vontade de correr para aquele lugar e eram 500, 600 pessoas. A água acabava, um dia eu tomando banho lá, shampuzão, acabou a água, fiquei 3 horas dentro do banheiro, secou, enrijeceu. Né? Bênção, aquele povão não tinha estrutura e a gente lá, alegres, porque o Senhor falou, vá, ide por todo mundo e alcançar, e esse povo era alegre, era feliz, né? E aí outros trabalhos, né? As construções das casas, né? Eu esqueci os nomes, tem os projetos sociais, né? Da igreja, os centros culturais, família integral, eu não decoro essas coisas, tá vendo? Eu estou melhorando, vai lá. E aí tem, né, hoje, né, o trabalho com a ZUAI, aqui a Missão África, né, o projeto, né, Pontes de Amor. E Deus tem nos levantado para muitos outros lugares, amém? Olha aí, a Aeromission, não, essa é depois. Aí eu quero falar uma coisa. E aí a palavra de Deus fala que 1 Coríntios 12... 4 a 6 fala assim: existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas o meu Deus realiza tudo em todos. Amém? É um só Espírito. Aleluia. E aí a palavra desse ano fala o seguinte: você sabe disso, que todos os anos a gente tem uma palavra rema que nos direciona, né? Que nos anima, que sustenta a nossa vida para que a gente possa ir para um mesmo rumo. E a palavra desse ano fala assim, em Efésios 4:1: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis de forma digna da vocação que fosse chamada. Amém? E aí eu achei tão interessante que Paulo, ele começa a falar sobre isso. Ele fala assim: rogo-vos. Sabe o que é isso? Eu suplico, pelo amor de Deus. Eu suplico, eu peço. E aí ele fala assim: pois eu preso no Senhor, então eu não tenho liberdade mais para decidir mais nada na minha vida. Você entende isso? Você entende? Você é preso no Senhor. Então, quantas pessoas desistindo, abandonando chamados, ministério, igreja, mimimi, mamamá, ninguém me ama, ninguém me quer, porque ninguém não está preso no Senhor. Quando a gente é preso no Senhor, nós não temos capacidade, autoridade mais de nada, de nenhuma decisão, a não ser aquilo que o Senhor fala para nós. Vai daqui, vai para ali. Agora, não, eu vou porque eu me abandona. Você, querido, você não está preso no Senhor. Tem muita gente que não está preso no Senhor. Está preso no seu umbigo, nas suas emoções, na sua natureza ruim, na sua natureza carnal, né? E aí ele fala, e ele dá uma ordenança através de um verbo de ação, e ele fala que andeis. E olha, gente, é para não ficar estacionado, estático, parado, acomodado. Aqueles 12 lá no começo, naquele palcozinho, capenga, eles tinham uma noção daquilo que Deus queria que eles andassem e fizessem.
Amém? E eles não ficaram estacionados, e Deus nos chama para andar, não nos acomodar, não alimentar essa mornidão na nossa vida, essa apatia espiritual. Você é do tipo de pessoa que não pensa em crescer? E o que tem atrapalhado você avançar? Você já pensou sobre isso? Deus te dá uma missão, um propósito, e você fica nhenhenhê, mimimi, mamamá. E por que você não segue? Por que você não anda? Por que você não percorre esse caminho? E aí Ele te fala para que você possa vir mais digno, com dignidade, com excelência, com responsabilidade, com coerência. Você tem que ser um ser digno nesse caminho, porque você sendo digno, torna esse caminho digno e excelente. E aí as pessoas que olham em você falam, nossa, a dignidade, a lealdade, a responsabilidade, a honra nesse povo. Não, porque você não está presa no Senhor, então você quer ficar paradinha, e você fica assim, e fica murmurando, e fica questionando as posições, o que a igreja quer fazer, e fica e fica nessas posições de estáticas. E aí, eu queria que colocasse a próxima foto, porque eu falo isso com muito orgulho nas nossas vidas. Eu não quero me gabar não, porque eu já dei muito trabalho. Mas nos Euromissions que a gente ia, eu estava lá em cima vendo as fotos e muitas coisas Deus fez. Olha aqui, tantos lugares Ele nos levou. Né, os nossos pastores sempre nos acompanhando, nos recebendo, cuidando de nós. E aí eu olhei essa foto e eu falei, puxa vida, essa era uma das muitas viagens que fomos. A Bárbara, minha menina, hoje tem 22 anos, o Tiago também vai fazer 22. A Bárbara tinha 1 ano e 3 meses, o Tiago 1 ano, 9 meses, 1 ano. E a gente foi com os nossos filhos. E aí eu quero abrir aqui, já que eu sou mulher e eles me deram essa oportunidade, eu queria falar um pouco para você, mulher. A palavra de Deus lá em Provérbios 31 fala aqui, sua lealdade e contribuição. Ele fala a respeito de nós, mulheres. Ele fala que o coração do seu marido confia nela. Um coração de um marido que confia numa mulher dessa, que carrega, que é desembaraçada. E olha, e a gente sofreu muito. Porque a gente não tinha, eu quero falar isso para vocês, homens também. A gente não tinha capacidade, nem, como se faz, espaço para questionar e falar, eu não vou fazer. Porque os maridos sempre, O Gilberto muito amoroso, vem amor, não é assim não, você vai dar conta. O Ogal, vem Fabiana, não era assim não, gente, não era assim não. Mas a gente ia, porque havia também uma postura de um homem na nossa vida, que nos lançava, que colocava sobre nós responsabilidade, falava, você vai dar conta, eu estou com você, vamos embora, levanta a cabeça. Agora não, hoje as mulheres filhinho. E aí muita mulher matando o ministério de marido. Muita mulher. Muita mulher matando, enrijecendo, estacionando seus maridos. Sabe por quê? Cheio de mimimi, cheio de coisa. E a palavra de Deus lá em Provérbios fala que o seu marido era conhecida nas portas, se assentava entre os anciões. Muitas mulheres... tirando a oportunidade dos seus homens, dos seus varões, assentarem entre os anciões da terra. Porque fica cheio de questionamento. Eu vou contar porque fala que eu estou falando e falo, nossa, essa mulher é um exemplo. E eu já dei trabalho. Uma vez, vou contar para vocês, Paulo Júlio vai lembrar disso. Nós fizemos uma reunião e eu estava com 3 filhos. Vocês imaginam aquela meninaiada e os pastores ficavam, o palco era lá e eles ficavam em cima do palco, era ou não era? Cima do palco. E aí eu ficava assim, gente, mas o Gilberto só lá no palco. E eu aqui olhando o menino e dando comida. E aí veio o Ogal. Nós vamos proibir as comidas no culto, porque tá cheirando comida. Falei, gente, eu vou matar o Ogalvro. Eu quero matar. Aí fizeram uma reunião e eu fui, porque eu sempre fui a que falei mais. E eu fui para essa reunião, falei, agora esses homens vão ouvir. Eu cheguei na reunião e falei, eu quero falar. Aí eu olhei e falei, eu quero falar. Aí comecei a chorar, eu estava estressado. Sabe mulher com muito filho? Estressado. Ministério requerendo, aquela coisa. E você sabendo que você tem que andar, mas você... perna pesada, cabeça grande. E aí eu falei, sim, eu quero falar, porque eu estou revoltada. As mulheres nesse ministério só ficam atrás olhando menino. E era só eu, Fabiana, mas que tinha menino, né? E a gente estava assim, mas a Fabiana fala. E aí eu falava, sempre foi assim, entreguei. Aí eu falava, eu quero falar. Aí o Paulo Júlio olhando com essa cara dele assim de nada tem hora. Que a gente não sabe o que vai vir, né? Aí eu acabei e falei, pronto, desabafei.
Eu até melhorei, porque quando a gente fala, a gente melhora. Aí o Paulo Júnior falou assim, Kellen. Sabe aquela voz do céu? Kellen. Falei, amém, ele vai me pôr no colo, ele é meu pai, ele me ama. Ai, ele sabe, ele entende a minha dor. Porque a gente se sente assim com o pastor tem hora. O pastor vai pôr no colo. A gente é carente, né? Eu não sou mais. Aí, eu já fui. Aí ele pegou, olhou pra mim, Kellen, aquela voz. Viabiliza a vida do Gilberto. Eu nunca esqueci essa palavra, eu não sabia. Falei, viabiliza. Eu vou matar esse homem. Eu não matei, graças a Deus, ele está aqui, Senhor, muito obrigado. Eu não matei, mas eu falei, viabilizar mais o que eu estou fazendo. E eu viabilizei a vida desse homem. Aleluia, aleluia, sabe por quê? Apesar de toda angústia, né? Tudo aquilo que a gente vive. Hoje eu tenho um homem de Deus na minha casa, gente. Um homem de Deus que nos desafia, nos grandes desafios, está comigo. Tem sempre a palavra que nos ordena, nos direciona, que nos acalma. Amém? Mas eu por muito tempo tive que entender, e foi um caminho, foi um processo. A Lana sabe, dei trabalho, mas eu sou muito ensinável. Eu dou trabalho, mas eu aprendo. Porque tem irmão que dá trabalho e não aprende. Entendeu? Amém. E aí eu queria, para terminar, vou encerrar, tá? Eu queria a outra foto. Olha só, isso é histórico, né? Esses 10, eu não sei. Aí olha aqui, Marcos, essa foi a primeira leva que saiu desse. Marcos, Ogalvo, né, que era ali, estão juntos alguns, mas os novos que vieram, Ogalvo, Lazim, Flávio, olha que como estão iguais, né, Zé Leandro e Fabrício. Eu e Gilberto viemos assim, acho que 2 meses, 5 meses depois, né, mas esse foi os primeiros que vieram, olharam esse caminho digno, excelente, falou, peraí, eu estou indo também, e aí depois eu estou também, não esquece de mim, e hoje nós temos esses homens de Deus que, né, que tem ministrado e trazido visão na nossa vida. É o tempo. E aí, para encerrar mesmo, eu queria falar para a vida desses pastores. Vou encerrar mesmo agora. E eu queria terminar falando um pouco de inspiração. Será que a gente tem inspirado outros? Porque esse é a bandeira desse ministério, amém? De inspiração. A gente olha para a vida desses homens... eles nos ensinaram. Põe a outra foto, a última foto. Porque ela é memorável. Olha só, Fabiana, para quem não sabe. Eu pus ela, lógico, você acha que eu ia pôr eu? Pus a Fabiana e a pastora Neneta. Mas, no momento ali de entrevista, acho que estava na Escócia. Sei. A gente era assim, a gente pegava o microfone muitas vezes e colocava na boca desses homens. Fala para nós, o trem estava ruim, fala para nós. E esses homens e mulheres falaram muitas vezes de como ser discípulo, nos ensinaram valores do reino, né? Como amar a igreja e servir. E a gente viu eles fazendo isso, amando e servindo em todo o tempo. Quantas vezes a gente os viu servindo em meio a lágrimas, a dores e nunca desistir, né? Testemunhou ainda a fidelidade deles no seu chamado para nós. E a gente via integridade nas suas relações com a gente e com o povo. Como lidavam com os erros. Eu fui muito nova para dentro da casa da Neneta. E a Neneta, os meninos dela não tinham... Acho que Pedro Paulo tinha 6 anos, Sarinha morava com ela. E eu vi Neneta e Marcos muitas vezes lidando com erros. Mas eles sempre se responsabilizavam, não transferiam. Eu nunca vi meus pastores transferindo seus erros para nós. As bombas estouraram e eles assumiam toda a responsabilidade, né? Eles se confessavam e às vezes se reposicionavam. Vi muitas vezes homens e mulheres de Deus se reposicionando. É tremendo, né? Como foram loucos de colocar sobre nós tanta responsabilidade, a gente ainda tão jovem, tão cheio de tanta coisa ruim ainda, e eles simplesmente olharam, ouviram a voz de Deus, e Deus falou, vai e manda esse povo ir, e aí eles me enviaram, mas acreditaram porque andaram junto, lado a lado, nunca nos abandonaram, sempre nos suportou, sempre nos carregou, e sempre nos direcionou com o seu próprio testemunho de vida.
E eu quero honrar a vida desses homens que nos inspiraram. E a palavra de Deus fala, lá em Efésios 3 ainda, que a gente poderia compreender, que a gente poderia conhecer esse amor que excede todo entendimento, compreender a largura, comprimento, a profundidade desse amor, né? E ser cheio. Sabe o que é ser cheio de plenitude e alegria? Estando arraigados e fundados em amor. E aí eu fui no dicionário, sabe o que o dicionário fala de arraigados? Fala que se fixou firme e consistente na memória, nos hábitos, na cultura de um indivíduo ou de um povo, e que, portanto, é difícil de ser erradicado e esquecido. A gente simplesmente se mixou e misturou, a gente está tudo junto e misturado, e é impossível, de aonde a gente passar, que a gente não vai deixar essas marcas de amor na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus!